Olá, meus irmãos, amigos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de Tiago. Tiago, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grande e elevadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Ainda prosseguindo, versículo 6 diz assim: a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. A língua é um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. A nossa língua. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Misericórdia. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira produzir figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce, água salgada. Amém? Amados, aqui no Salmo 101, versículo 2, diz assim: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei homem mau. Aquele que difama seu próximo às escondidas. Aquele que difama o seu próximo às escondidas. Difamar como? Com a língua. Eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano, não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras, não estará firme perante os meus olhos.
Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desraigar da cidade do Senhor todos que praticam a iniquidade. Todos que praticam a iniquidade. Aleluia, glória a Deus. Vamos para a palavra. Nós meditamos como a leitura principal desse vídeo em Tiago sobre a língua. O homem domina tudo, os animais. O homem domina um grande navio com a pequena leme. Ele coloca o navio na direção que ele quer. O animal, ele coloca um freio em sua boca e leva o animal para onde ele quer. O homem só não domina a sua língua. Coisa incrível, a língua. Vamos fazer aqui alguma referência? Se reúnem alguns irmãos, algumas irmãs e começam a conversar. Ah, aquele culto ontem foi uma bênção. Aí alguém fala, mas eu não gostei daquela irmã. Aquela irmã que cantou estava com a roupa velha. Começou a difamar. Aí de repente outra pessoa, eu não gostei da palavra daquele pregador. Ele falou que Salomão tinha muitas mulheres. Se hoje nós só temos uma mulher, como é que Salomão tinha muitas? Esse irmão não conhece a Bíblia. Não conhece, ele não lê a Bíblia. Salomão tinha 700 mulheres, 300 concubinas. Então o irmão não conhece a Bíblia. Como é que vai contestar uma pessoa que não conhece a Bíblia, querer contestar com alguém que prega a palavra? Aí de repente outra pessoa fala, não, mas aquela irmã, você sabia que aquela irmã não vive bem com o esposo dela? Pronto. Aí já ficou uma roda de escarnecedor. Na Bíblia fala que quando nós reunimos, temos que falar sobre bênçãos. Aquele culto foi maravilhoso. Outro fala, vamos cantar um corinho aqui, vamos. Irmã, aquela parte da Bíblia onde Davi derrotou Golias, que maravilha, Deus usou aquele menino para destruir um gigante. Assim, coisas que são úteis, que são palavras que trazem edificação. Aí as pessoas começam, quando se reúnem, um conta vantagem e outro conta vantagem. Ah, irmão, essa semana eu jejuei 6 dias, 5 dias, 4 dias. Ah, irmão, eu fui no monte ontem, foi uma bênção. E eu quero ir de novo, porque quanto mais a gente vai no monte, a gente fica forte. E Deus abençoa grandemente. Amém, glória a Deus. Mas alguém que não vai no monte, começa a ficar questionando. Esse irmão aí, ele é muito santarrão, quer ir no monte todo dia e fica se mostrando que vai no monte, se mostrando que fica lá a noite toda no monte. Irmãos, temos que vigiar. Porque aquela reunião que nós estamos ali, todos juntos, ao invés de produzir alguma coisa positiva, produz negativa. Porque ali começa a surgir assuntos carnais, assuntos que Deus não se agrada. Não podemos, quando reunirmos, questionarmos esse ou aquele irmão, aquela irmã, chegar a ponto de dizermos que tal pastor não é de Deus, tal obreiro não é de Deus. Aquele pastor, ele é um falso profeta. Quem somos nós para dizermos que aquele pastor é um falso profeta? Quem somos nós? Temos que cuidar da nossa vida, amados, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, de nós.
Nós estamos andando num mundo onde é um campo minado, cheio de minas terrestres, não minas materiais, mas minas espirituais. Nós pisamos em cima de ovos. O crente deste mundo hoje, para perseverar, permanecer na presença de Deus, ele tem que desviar da aparência do mal a todo momento. Não ficar olhando para a vida dos outros. Se você for por uma estrada e ficar olhando para as pessoas, você tropeça em pedra, pisa em buraco e você acaba caindo. Temos que estar olhando para Cristo e não olhando para a vida dos irmãos. Orarmos por ele. É lógico que ninguém é perfeito. Todos nós temos nossas falhas, nossos defeitos, mas não podemos questionar os outros. A nossa língua não pode proceder dela coisas boas e coisas ruins. Com essa mesma língua que você fala língua estranha na igreja, com essa mesma língua que você fala bem de alguém, você vai falar mal de alguém, maldizer alguém, aquela irmã não presta, aquele irmão não presta, aquele pastor é falso profeta, aquela irmã que profetizou ontem, ela foi usada pela carne, profetizou pela carne. Quem somos nós para questionar as coisas que acontecem com as outras pessoas? Não sabemos, vamos apenas orar. Se você notar que aquela pessoa está falando dele mesmo, da carne, fica quieto, não fala nada. Porque você falando, você vai prestar conta com Deus daquilo que você falou. Aí quando nós estamos em reunião, conversando, aí começamos a falar para outros irmãos de outras igrejas, o que acontece na nossa igreja? Aí aquele irmão que ouve tudo o que você falou, ele vai levar para outras pessoas e fala, olha, eu estive falando com o irmão José, com a irmã Maria, com o irmão fulano, e me disse que aquela igreja onde eles estão, o pastor lá faz isso, faz aquilo, irmão faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Deus me livre, não vou naquela igreja jamais. Coloca toda a igreja no pacote. Se tem uma, duas pessoas, ou três, que tem algum problema ali, que tem que ser resolvido entre eles, aquela irmã passa para frente. A língua. A língua. E aquele outro que ouve, coloca toda a igreja. Todo mundo que está lá são da mesma situação. Estão na mesma situação. Não se pode comparar as pessoas. Somos diferentes uns dos outros. Se tem alguém na igreja que jejua bastante, tem alguém que não jejua nada. Não tem condições. Somos diferentes uns dos outros, meus amados. Não podemos questionar. Se eu jejuo uma vez por semana, 6 horas só, 8 horas, 9 horas de jejum, não posso questionar aquele irmão que jejua 2 dias, 3 dias. Ele é mais santarrão que eu. Ele jejua dia sim, dia não. Aí ele ora 3 vezes durante a noite, pela madrugada, e eu não consigo orar. Às vezes você trabalha, chega cansado, dorme a noite toda. Aquele irmão que ora pela madrugada não pode ficar exigindo que todos oram. Se você consegue ficar 1 hora de joelho, 2 horas de joelho, orando. Tem irmão que não consegue ficar 10 minutos. Tem problema de saúde, problema nas pernas, nos joelhos, e não consegue orar. Ele não é forçado a acompanhar você. Não, você não pode forçar ele. Na igreja tem que chegar às 7 horas, até 8 horas, que é 1 hora, todo mundo orando de joelho. Tem pessoas que não suportam, meu amado. Tem pessoas que não suportam. Essa é a palavra de exortação para nós aprendermos da palavra de Deus. Nem todos nós somos iguais. A igreja é um corpo de Cristo. O corpo tem vários membros. O que um dedo faz, o outro não faz. O que uma mão faz, a outra não faz. Com a mão direita conseguimos pegar alguma coisa, com a esquerda não conseguimos pegar. Tem pessoas que só usam a mão esquerda, o outro só usa a mão direita. Então, meus amados, cada pessoa tem um porte físico. Tem irmãos que conseguem
ficar de joelho 1 hora, outros somente 10 minutos. Não podemos colocar toda a igreja para orar uma hora de joelho. Orar 1 hora de joelho. Não tem condições. Tem velhinhos, tem pessoas idosas. Certo? Outra coisa. Você canta bem, tem uma voz boa que Deus te deu, uma voz maravilhosa. Alguém vai cantar um hino e canta um hino totalmente desafinado. Mas glória a Deus, está cantando para louvar a Deus. A voz dele é aquela voz. Vamos comparar os pássaros. A coruja canta de um jeito. O sabiá canta de outro jeito. Certo? O canarinho canta de outro jeito. Cada pássaro tem o seu canto. Todos eles Deus criou. Deus criou todas as aves, todos os animais do campo. Os seres humanos também. Tem ser humano que foi abrilhantado, que teve um dom, Deus deu um dom de cântico, outro dom de pregação, dom da palavra. E são muitos dons. Tem alguém que toca muito bem instrumento, outro não consegue tocar nada. Mas é servo de Deus. É servo de Deus. Não podemos questionar as pessoas. Se alguém faz isso, alguém não faz. Temos que termos cuidado com a língua. Com a língua, meus amados. Com ela nós abençoamos e maldiçoamos. Com ela nós falamos a verdade e falamos a mentira. Nós temos que ter cuidado. Na Bíblia diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Se nós falamos uma coisa, tem que falarmos a verdade. Não podemos falar mentira. A nossa boca não pode sair dela verdade e mentira. Tem que sair só verdade. Senão, nós precisamos nos consertar. Certo? Então, meus amados, que ficamos com essa palavra, que possamos ter mais cuidado com a língua. Procurar não falar mal de ninguém, não difamar, porque aqui no Salmo 101 diz que aquele que difama seu próximo é escondida. Falando mal do irmão. Às vezes o irmão está fazendo alguma coisa, a pessoa já sai e aumenta. Aumenta. Tem um caso de uma certa irmã que ela ia passando próximo a uma construção e o pastor ele era carpinteiro, estava em cima da casa. Ele estava em cima da casa serrando as ripas para colocar a telha em cima do telhado. E ele riscava com giz, o giz branco, aquele giz que o professor usa em escola. Ele riscava a madeira com aquele giz e colocava o giz na boca. E pegava o serrote e serrava aquela madeira. E a irmã ia passando e viu aquele irmão com o giz na boca. E estava serrando a madeira. Ela correu e foi avisar para outra irmã. Irmã, eu vi o pastor fumando. E estava em cima da casa, o pastor fumando, com cigarro na boca, e era o giz. Aí já ficaram tudo, o pastor está fumando, vamos pegar ele no flagrante? Vão. Aí vieram lá de longe as duas irmãs, a fofoqueira com a outra. Vieram lá na casa onde o pastor estava serrando. E quando viram, olha lá, não falei para você, olha lá, ele com o cigarro na boca lá, e o irmão estava com o giz na boca. Aí chegaram bem perto assim, pastor, o senhor está fumando. Quando ele olhou para elas, o cigarro, o giz caiu da boca dele lá embaixo. Ele falou, por favor, as irmãs, pega o giz para mim aí. O giz caiu aí embaixo aí, por favor, irmãs, me passe o giz para mim. Aí foi lá pegar o giz, sem graça, envergonhada. Pegaram, como é que não vão passar por mão? Pode jogar aqui que eu pego. Jogou lá em cima e ele pegou o giz. Mas o irmão está com o giz na boca, irmão? Não é pensando que era cigarro? Não, irmão, eu ponho na boca porque quando eu vou riscar a madeira que vai me encerrar, eu risco com giz. Mas o irmão não coloca na boca não, todo mundo achou que era cigarro. Ah, é? Não, irmão, vigia. O pastor não vigiou, colocou na boca, e o diabo usou elas para falar a língua. Falou coisa que não era, difamou o pastor, mas foi desmascarado Satanás. O giz caiu da boca dele e elas viram que era um giz. De longe o diabo
colocou até uma fumacinha. Ah lá, eu vi até a fumacinha saindo do cigarro dele. Até uma fumaça apareceu. O diabo é terrível, meus amados. O diabo é terrível. Saiu já difamando. Então devemos ter muito cuidado, amados. Quando formos falar alguma coisa, comprovar se aquilo é verdade mesmo, e mesmo que for verdade, mesmo que for verdade, não sair difamando ninguém não. Ore, se vê alguém cometendo alguma coisa errada, ore, que possamos nos corrigir a nós mesmos, a cada momento mais, para podermos vigiar e não cair nas ciladas do inimigo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, amém? Fiquem com Deus.